A vida em sociedade é uma complexa tapeçaria de interações, desafios e aprendizados. Desde o momento em que nascemos, somos imersos em um mundo repleto de normas, valores e expectativas que moldam nosso comportamento e nossa compreensão do que significa ser humano. Através das gerações, adquirimos um conjunto de conhecimentos e habilidades que são fundamentais para nossa sobrevivência e prosperidade neste ambiente social. Neste artigo, vamos explorar as 300 coisas que cada indivíduo deve saber para navegar com sucesso por essa intricada rede de relações humanas. Para começar, é essencial entender que o conhecimento social e emocional é a base da convivência saudável. A inteligência emocional, por exemplo, nos permite reconhecer e gerenciar nossas próprias emoções, além de entender as emoções dos outros. Isso não apenas facilita a comunicação, mas também ajuda a construir relacionamentos mais profundos e significativos. Um estudo realizado pela Harvard Business Review revelou que a inteligência emocional é um dos principais fatores que contribuem para o sucesso profissional. Portanto, desenvolver essa habilidade é imperativo. Além disso, aprender a lidar com conflitos é uma competência vital. Em qualquer interação social, desentendimentos podem surgir. A capacidade de resolver disputas de forma pacífica e construtiva pode não apenas evitar o desgaste emocional, mas também fortalecer laços e promover um ambiente harmonioso. Um exemplo clássico é o método de mediação, que incentiva as partes envolvidas a dialogar e encontrar um terreno comum. Essa abordagem não só é eficaz em situações pessoais, mas também é amplamente utilizada em contextos profissionais e comunitários. A comunicação eficaz é outra habilidade indispensável. Saber expressar ideias e sentimentos de forma clara e apropriada pode fazer toda a diferença em como somos percebidos pelos outros. A comunicação não verbal, como a linguagem corporal e o tom de voz, também desempenha um papel crucial. Um sorriso ou um olhar atento pode transmitir empatia e compreensão, criando uma conexão instantânea com o interlocutor. Em um mundo onde a comunicação digital se torna cada vez mais prevalente, ainda é fundamental manter a autenticidade e a empatia nas interações virtuais. A empatia, por sua vez, é a habilidade de se colocar no lugar do outro. Compreender as experiências e emoções alheias nos torna mais compassivos e abertos, promovendo um ambiente de aceitação e respeito. Um exemplo prático de empatia é quando alguém escuta atentamente as preocupações de um amigo, mostrando que se importa genuinamente. Essa conexão emocional não apenas fortalece amizades, mas também cria um senso de comunidade que é vital para a sobrevivência social. No mundo em constante mudança em que vivemos, a adaptabilidade é uma qualidade que não pode ser negligenciada. As circunstâncias mudam rapidamente, e aqueles que conseguem se ajustar a novas realidades têm mais chances de prosperar. Isso inclui desde mudanças no ambiente de trabalho até transformações sociais e culturais. Um exemplo recente é a pandemia de Covid-19, que forçou muitas pessoas a reavaliarem suas prioridades e a se adaptarem a um novo modo de vida. Aqueles que conseguiram se reinventar durante esse período mostraram uma resiliência admirável. A resiliência, por outro lado, é a capacidade de se recuperar de adversidades. Ela nos ensina que, embora enfrentemos desafios, sempre há uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Cultivar essa mentalidade é fundamental para lidar com as dificuldades da vida. Um bom exemplo disso é como muitos empreendedores enfrentaram falências e reviravoltas em suas carreiras, mas usaram essas experiências como trampolins para o sucesso futuro. Portanto, construir uma mentalidade resiliente é essencial para qualquer pessoa que deseja não apenas sobreviver, mas também prosperar em sociedade. A criatividade é outra habilidade extremamente valorizada na sociedade contemporânea. A capacidade de pensar fora da caixa e encontrar soluções inovadoras para problemas complexos é um diferencial significativo. Na era da informação, onde somos bombardeados com dados e opiniões, o pensamento crítico se torna uma ferramenta essencial para discernir o que é relevante e verdadeiro. Ao desenvolvermos a capacidade de analisar criticamente as informações que consumimos, não apenas nos tornamos cidadãos mais informados, mas também contribuímos para um debate social mais saudável e construtivo. Desde o entendimento das emoções humanas até a capacidade de se adaptar e inovar, cada aspecto contribui para um ser social mais completo e consciente.
Ao cultivarmos essas habilidades, nos tornamos não apenas indivíduos mais capazes, mas também membros valiosos de nossas comunidades. A jornada de aprendizado é contínua, e cada interação nos oferece uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento pessoal. Portanto, abrace o desafio de aprender e evoluir a cada dia, pois isso é o que realmente nos permite prosperar em sociedade. A compreensão das dinâmicas sociais é um tema vasto e multifacetado. Além dos aspectos mencionados anteriormente, existem outras áreas essenciais que merecem destaque. A cidadania ativa, a ética e a importância da diversidade são apenas algumas delas, cada uma desempenhando um papel crucial em como interagimos e coexistimos em sociedade. A cidadania ativa é mais do que apenas votar em eleições, é um compromisso contínuo de participar da vida comunitária. Isso inclui envolver-se em iniciativas locais, apoiar causas sociais e contribuir para o bem-estar da comunidade. Ao fazer isso, não apenas fortalecemos os laços sociais, mas também promovemos um senso de pertencimento e identidade coletiva. Um exemplo prático pode ser visto em projetos de voluntariado, onde indivíduos dedicam seu tempo e habilidades para ajudar os outros, criando um impacto positivo e duradouro. Além disso, a responsabilidade social é um conceito que se entrelaça com a cidadania ativa. Ele implica que cada um de nós deve agir de maneira ética e responsável em todas as áreas da vida, incluindo o meio ambiente, a economia e as relações humanas. Empresas e indivíduos que adotam práticas sustentáveis e éticas não apenas contribuem para um futuro melhor, mas também inspiram outros a fazer o mesmo. Um exemplo notável é o movimento de empresas que buscam a certificação de responsabilidade social corporativa, RSC, demonstrando um compromisso com práticas que beneficiam não apenas seus acionistas, mas também a sociedade como um todo. A ética é outra pedra angular da convivência social. As normas morais que guiamos nossas ações ajudam a definir o que é aceitável e o que não é dentro de uma sociedade. A compreensão da ética não só nos permite agir de forma justa, mas também nos ajuda a desenvolver um senso crítico em relação às injustiças que podem ocorrer ao nosso redor. Por exemplo, o ativismo por direitos humanos é uma manifestação da ética em ação, onde indivíduos se levantam contra práticas consideradas injustas ou imorais. A discussão ética é frequentemente complexa e pode variar entre culturas e sociedades. Portanto, é fundamental que cultivemos um pensamento aberto e uma disposição para dialogar sobre questões éticas, respeitando as diferentes perspectivas. Isso não apenas enriquece nosso entendimento, mas também promove um ambiente de respeito e colaboração, onde todos podem expressar suas opiniões e contribuir para o bem comum. A diversidade é uma característica intrínseca da sociedade moderna. A convivência com pessoas de diferentes origens, culturas e perspectivas não apenas enriquece nossas vidas, mas também nos ensina a ser mais tolerantes e compreensivos. A inclusão, por sua vez, garante que todos tenham a oportunidade de participar e contribuir, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Um ambiente inclusivo é um ambiente que promove a inovação e a criatividade, pois ideias variadas e diferentes experiências se combinam para criar soluções mais eficazes. Um exemplo inspirador de diversidade em ação pode ser encontrado em empresas que implementam políticas de inclusão, resultando em equipes mais diversificadas. Estudos mostram que organizações que valorizam a diversidade tendem a ter um desempenho financeiro superior e um ambiente de trabalho mais positivo. Isso demonstra que a diversidade não é apenas uma questão moral, mas também uma estratégia inteligente para o sucesso. A sobrevivência na sociedade contemporânea exige um conjunto robusto de habilidades e conhecimentos. Desde a construção de relacionamentos sólidos até a promoção de cidadania ativa e ética, cada aspecto desempenha um papel vital na formação de um indivíduo bem-sucedido. A interconexão entre esses elementos cria um ciclo positivo, onde a educação e o aprendizado contínuo se tornam fundamentais. Portanto, ao refletirmos sobre as 300 coisas que precisamos saber, é essencial perceber que cada uma delas contribui para uma vida mais rica e significativa. Aprender a se adaptar, comunicar, ser empático e valorizando a diversidade e a responsabilidade social não apenas nos ajuda a sobreviver, mas também a florescer em um mundo complexo e inconstante. Mudança.
À medida que avançamos em nossa jornada, lembremos que cada interação é uma oportunidade de aprendizado e crescimento, e que, juntos, podemos construir uma sociedade mais justa e harmoniosa. Conforme exploramos mais a fundo o tema da sobrevivência na sociedade, é importante considerar como as conexões humanas e a troca de conhecimentos se entrelaçam para formar a base de nossa experiência coletiva. A capacidade de construir redes sociais robustas e a importância do aprendizado intergeracional são aspectos que não podem ser subestimados. As redes sociais são fundamentais para a sobrevivência e o sucesso em qualquer comunidade. Elas nos conectam com pessoas que podem oferecer suporte emocional, oportunidades profissionais e até mesmo colaborações criativas. Um exemplo notável é o uso de plataformas digitais, que ampliaram a forma como nos conectamos. Em tempos de pandemia, muitos perceberam a importância de manter relacionamentos por meio de videoconferências e redes sociais, permitindo que a solidariedade e a amizade florescessem mesmo à distância. Entretanto, as conexões face a face ainda desempenham um papel vital. Participar de grupos comunitários, associações ou clubes sociais pode proporcionar um senso de pertencimento e apoio. Essas interações não são apenas benéficas em termos de saúde mental, mas também podem abrir portas para novas oportunidades. A troca de experiências e conhecimentos entre grupos diversos enriquece a vida de todos os envolvidos, tornando a comunidade mais coesa e resiliente. O aprendizado intergeracional é outro aspecto que merece atenção. A troca de conhecimentos entre diferentes gerações pode ser extremamente enriquecedora. Os mais velhos frequentemente possuem sabedoria e experiências de vida que podem oferecer lições valiosas para os mais jovens. Por outro lado, os jovens trazem novas perspectivas e habilidades, especialmente em um mundo digital que evolui rapidamente. Essa simbiose pode ser vista em projetos comunitários, onde jovens e idosos colaboram para resolver problemas locais, criando um ambiente de respeito mútuo e aprendizado constante. Um exemplo prático dessa dinâmica pode ser encontrado em programas de mentoria, onde profissionais experientes guiam jovens talentos em suas carreiras. Essa relação não apenas aumenta as chances de sucesso dos mais jovens, mas também proporciona aos mais velhos a satisfação de compartilhar seu conhecimento e contribuir para o desenvolvimento da próxima geração. O resultado é uma comunidade mais forte, onde todos se beneficiam da troca e do aprendizado mútuo. A tecnologia, sem dúvida, transformou a forma como nos relacionamos e interagimos. Ferramentas digitais facilitam a comunicação instantânea, permitindo que nos conectemos com pessoas ao redor do mundo. No entanto, é crucial equilibrar o uso da tecnologia com interações pessoais diretas. Embora as redes sociais sejam uma ótima maneira de manter contato, a interação física ainda é insubstituível. A falta de contato humano pode levar ao isolamento e à solidão, duas questões cada vez mais prevalentes na sociedade moderna. Além disso, a tecnologia pode ser uma aliada poderosa no aprendizado. Plataformas de ensino online e recursos digitais oferecem acesso a uma vasta gama de conhecimentos que podem ser aplicados na vida cotidiana. Isso democratiza a educação, permitindo que mais pessoas desenvolvam habilidades essenciais para a sobrevivência e o sucesso em um mundo em constante evolução. No entanto, é importante lembrar que a tecnologia deve ser utilizada como uma ferramenta para enriquecer nossas vidas, e não como uma substituta das interações humanas. Por fim, a consciência social e o ativismo são componentes fundamentais para uma sociedade saudável. A capacidade de identificar injustiças e lutar por mudanças é uma habilidade que todos devemos cultivar. O ativismo pode assumir muitas formas, desde a participação em protestos e campanhas de sensibilização até a simples prática de cidadania responsável, como consumir de maneira ética e apoiar negócios locais. O impacto do ativismo é palpável e pode levar a mudanças significativas na sociedade. Quando as pessoas se unem em torno de uma causa comum, a pressão social pode resultar em reformas e melhorias. Um exemplo inspirador pode ser visto em movimentos como o Me Too e Black Lives Matter, que mobilizaram milhões de pessoas ao redor do mundo para lutar contra a desigualdade e a injustiça. Essas iniciativas demonstram que, quando nos unimos em prol de um objetivo maior, podemos influenciar positivamente a sociedade e criar um futuro mais justo e inclusivo.
A sobrevivência em sociedade é uma jornada contínua que envolve aprendizado, adaptação e conexão. À medida que exploramos as diversas facetas dessa experiência, desde a construção de redes sociais até o ativismo, fica claro que cada um de nós desempenha um papel crucial na formação de uma comunidade vibrante e resiliente. Ao abraçar a diversidade, cultivar a empatia e promover o aprendizado intergeracional, não apenas sobrevivemos, mas também florescemos. Devemos reconhecer que a riqueza da nossa experiência coletiva nos oferece uma infinidade de oportunidades para crescimento pessoal e social. Cada interação, cada aprendizado e cada ato de bondade contribuem para um futuro mais promissor. Que possamos sempre buscar o conhecimento e o entendimento, pois é isso que nos capacita a prosperar juntos em um mundo complexo e interconectado. À medida que continuamos a explorar o tema da sobrevivência social, é essencial considerar os desafios contemporâneos que enfrentamos e as oportunidades que surgem a partir deles. Questões como a desigualdade social, as mudanças climáticas e a saúde mental estão em constante evolução, e nossa capacidade de nos adaptarmos a esses desafios é fundamental para o nosso sucesso e bem-estar coletivo. A desigualdade social é um dos desafios mais significativos que enfrentamos atualmente. Em muitos países, a disparidade entre ricos e pobres continua a crescer, criando um abismo que dificulta o acesso a oportunidades e recursos essenciais. Essa realidade se reflete em áreas como educação, saúde e emprego, onde as comunidades mais vulneráveis frequentemente são deixadas para trás. Para enfrentar essa questão, é crucial que todos nós adotemos uma abordagem proativa. Isso pode incluir o apoio a políticas públicas que promovam a equidade, bem como a participação em iniciativas que visem melhorar as condições de vida em comunidades carentes. Um exemplo notável é o trabalho de organizações sem fins lucrativos que oferecem programas de capacitação e educação para jovens em situação de vulnerabilidade. Essas iniciativas não apenas ajudam a romper o ciclo da pobreza, mas também capacitam os indivíduos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades. As mudanças climáticas representam outro desafio urgente que afeta a sobrevivência social. O impacto das alterações climáticas é visível em eventos climáticos extremos, como furacões, secas e incêndios florestais, que afetam comunidades em todo o mundo. A luta contra as mudanças climáticas exige uma ação coletiva e imediata, pois as consequências de nossa inação podem ser devastadoras. A conscientização sobre a importância da sustentabilidade e da preservação ambiental está crescendo. Muitas comunidades estão se unindo para implementar práticas sustentáveis, como hortas comunitárias, reciclagem e uso de energias renováveis. Essas ações não apenas ajudam a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas também fortalecem os laços comunitários e promovem um senso de responsabilidade compartilhada. Um exemplo inspirador é o movimento global Fridays for Future, que mobiliza jovens em todo o mundo para exigir ações concretas dos governos em relação à crise climática. Um aspecto que muitas vezes é negligenciado, mas que é fundamental para a sobrevivência social, é a saúde mental. Em um mundo cada vez mais acelerado e cheio de pressões, o bem-estar psicológico se tornou uma prioridade. A pandemia de Covid-19 trouxe à tona a importância de cuidar da saúde mental, evidenciando o impacto do isolamento e da ansiedade nas pessoas. Promover uma cultura de apoio à saúde mental é fundamental para o fortalecimento das comunidades. Isso pode incluir a promoção de espaços seguros para discussão e apoio emocional, bem como o acesso a serviços de saúde mental de qualidade. Grupos comunitários que oferecem terapia em grupo ou oficinas de autocuidado podem ser de grande ajuda para aqueles que enfrentam desafios emocionais. Além disso, aumentar a conscientização sobre a importância da saúde mental pode contribuir para a redução do estigma, permitindo que mais pessoas busquem a ajuda de que precisam. Em meio a esses desafios, a resiliência e a adaptabilidade emergem como qualidades cruciais. A resiliência se refere à capacidade de se recuperar de dificuldades e adversidades, enquanto a adaptabilidade envolve a habilidade de se ajustar a novas situações e mudanças. Ambas são essenciais para a sobrevivência em um mundo em constante transformação. Desenvolver essas qualidades pode ser um processo contínuo e requer um compromisso tanto pessoal quanto comunitário.
Isso pode ser alcançado por meio de práticas como a educação emocional, que ensina habilidades de enfrentamento e resolução de problemas. Além disso, o engajamento em atividades comunitárias e o fortalecimento de redes de apoio podem aumentar a sensação de pertencimento e segurança, criando um ambiente propício para o crescimento e a superação. A sobrevivência social é um tema complexo que envolve a interseção de diversos fatores, desde desigualdade e mudanças climáticas até saúde mental e resiliência. À medida que navegamos por esses desafios, é fundamental que nos unamos e trabalhemos coletivamente para criar um futuro sustentável e inclusivo. Reconhecer a importância da solidariedade, da empatia e do apoio mútuo é essencial para construir comunidades mais fortes. Cada um de nós possui um papel a desempenhar, e nossas ações, por menores que sejam, podem ter um impacto significativo. Ao adotarmos uma abordagem colaborativa e proativa, não apenas enfrentaremos os desafios que se apresentam, mas também construiremos um legado de esperança e transformação para gerações futuras. A jornada da sobrevivência social é contínua, e a cada passo que damos juntos, estamos mais próximos de criar um mundo onde todos possam prosperar. A discussão em torno da sobrevivência social se torna ainda mais rica quando consideramos a inovação e a colaboração como forças motrizes para enfrentar os desafios contemporâneos. Em um mundo que está em constante mudança, a capacidade de inovar e trabalhar em conjunto pode fazer toda a diferença na construção de comunidades resilientes e sustentáveis. A inovação não se limita apenas à tecnologia, ela permeia todas as áreas da vida social, econômica e ambiental. As comunidades que adotam uma mentalidade inovadora são mais capazes de encontrar soluções criativas para problemas complexos. Um exemplo claro disso pode ser visto em iniciativas locais que buscam resolver questões de acesso à alimentação. Projetos como agricultura urbana e bancos de alimentos utilizam abordagens inovadoras para garantir que todos tenham acesso a alimentos saudáveis e nutritivos. Essas iniciativas não apenas enfrentam a insegurança alimentar, mas também promovem a conscientização sobre a importância da produção local e sustentável. Ao incentivar práticas de cultivo em pequenos espaços, como jardins comunitários, as localidades não apenas aumentam a oferta de alimentos, mas também fortalecem as relações sociais, criando um senso de comunidade e pertencimento. A inovação também se destaca na área da saúde. O uso de tecnologias digitais, como aplicativos de saúde e plataformas de telemedicina, tem revolucionado o acesso aos cuidados de saúde, especialmente em regiões remotas. Por meio dessas inovações, pessoas que antes enfrentavam barreiras significativas agora têm a oportunidade de receber orientação médica e apoio psicológico, demonstrando que a tecnologia pode ser uma aliada poderosa na promoção do bem-estar social. A colaboração entre diferentes setores da sociedade é fundamental para a construção de soluções eficazes e sustentáveis. Quando organizações sem fins lucrativos, empresas, governos e cidadãos se unem em torno de um objetivo comum, as chances de sucesso aumentam exponencialmente. Um exemplo notável dessa colaboração pode ser observado em projetos de revitalização urbana, onde a participação ativa da comunidade é essencial para garantir que as mudanças atendam às necessidades locais. Essas parcerias muitas vezes resultam em iniciativas que vão além da simples revitalização física, promovendo também a inclusão social e a diversidade. Ao envolver diferentes vozes no processo de tomada de decisão, as comunidades se tornam mais coesas e resilientes, capazes de enfrentar os desafios que surgem. A colaboração também pode ser vista em movimentos de justiça social, onde ativistas de diferentes origens se unem para lutar contra a opressão e a desigualdade, demonstrando que a força está na união. Um dos pilares da sobrevivência social é a educação. A disseminação de informações e conhecimento é fundamental para capacitar indivíduos e comunidades a tomarem decisões informadas. A educação não deve se limitar às instituições formais, ela deve ser uma prática contínua que abrange a vida cotidiana. A promoção de workshops e eventos comunitários, onde as pessoas podem aprender sobre questões sociais, ambientais e de saúde, é uma maneira eficaz de fomentar a conscientização e o engajamento. Além disso, a educação intergeracional, onde jovens e idosos compartilham conhecimentos e experiências, é uma poderosa ferramenta para construir comunidades mais conectadas e empáticas.
Essa troca não apenas enriquece o entendimento de cada grupo, mas também ajuda a preservar a cultura e a história locais, promovendo um senso de identidade e pertencimento. Em um mundo repleto de desafios, a empatia e a solidariedade são essenciais para a sobrevivência social. Cultivar uma cultura que valorize essas qualidades não apenas fortalece os laços comunitários, mas também cria um ambiente mais acolhedor e inclusivo. Promover ações de solidariedade, como campanhas de arrecadação de fundos ou eventos de voluntariado, pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Um exemplo inspirador pode ser encontrado em iniciativas de apoio a pessoas em situação de rua, onde grupos comunitários se unem para fornecer alimentos, roupas e serviços de saúde. Essas ações não apenas atendem às necessidades imediatas, mas também ajudam a desestigmatizar a pobreza, promovendo uma maior compreensão e empatia em relação às lutas enfrentadas por essas populações. A sobrevivência social é um tema multifacetado que requer uma abordagem holística. Ao considerarmos a inovação, a colaboração, a educação e a empatia como componentes essenciais, podemos construir comunidades mais fortes e resilientes. O futuro depende da capacidade de cada um de nós de se envolver ativamente e de trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios que surgem. Devemos nos lembrar de que cada ação conta. Seja participando de um projeto comunitário, apoiando uma causa ou simplesmente ouvindo as histórias e experiências dos outros, todos nós temos um papel a desempenhar. Juntos, podemos criar um mundo onde a sobrevivência social não é apenas uma necessidade, mas uma realidade vibrante e cheia de potencial para todos. Ao abraçar a diversidade, promover a inclusão e cultivar a solidariedade, estamos não apenas garantindo nosso próprio futuro, mas também construindo um legado duradouro de esperança e transformação para as próximas gerações. À medida que exploramos ainda mais o tema da sobrevivência social, é vital reconhecer que, em meio a desafios significativos, a incerteza muitas vezes se torna uma constante em nossas vidas. No entanto, é precisamente nessa incerteza que reside a oportunidade de crescimento, transformação e renovação. O conceito de sobrevivência social não se limita apenas à luta pela existência, mas também abrange a busca por um futuro mais justo e sustentável. Vivemos em tempos de grande incerteza, onde crises econômicas, políticas e ambientais se sobrepõem, criando um ambiente de vulnerabilidade. A pandemia de Covid-19, por exemplo, salientou as fragilidades de nossos sistemas sociais e de saúde, revelando a interconexão entre as dificuldades enfrentadas por diferentes grupos. Aqueles que já estavam em situações precárias enfrentaram desafios ainda mais severos, enquanto a solidariedade e a resiliência emergiram como respostas poderosas. A vulnerabilidade, embora desconfortável, pode também ser um catalisador para a mudança. Quando as comunidades são confrontadas com crises, muitas vezes se vê uma mobilização extraordinária de recursos e apoio. A criação de redes de apoio, tanto informais quanto formais, exemplifica como a colaboração pode ajudar a mitigar os efeitos das dificuldades. Organizações comunitárias, grupos de vizinhos e até plataformas digitais têm sido fundamentais na disseminação de informações e na oferta de suporte, mostrando que a ação coletiva pode florescer, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Em meio à incerteza, a esperança se torna uma força vital. A esperança não é uma simples crença de que as coisas melhorarão, é a motivação para agir e fazer a diferença. Comunidades que cultivam a esperança são mais propensas a buscar soluções criativas e a se envolver em ações significativas. A educação, a inovação e o ativismo social são ferramentas poderosas para transformar a esperança em realidade. Um exemplo inspirador é o movimento de jovens ativistas que lutam por justiça social e ambiental. Esses jovens, muitas vezes marginalizados e sem voz nas estruturas de poder tradicionais, estão liderando a luta por um futuro mais sustentável. De Greta Thunberg a movimentos locais, a determinação desses jovens em enfrentar a mudança climática e a desigualdade social demonstra que a esperança pode se manifestar em ações concretas. Eles estão não apenas sonhando com um futuro melhor, mas também mobilizando suas comunidades e influenciando políticas de maneira significativa. Uma das lições mais importantes que emergem da discussão sobre sobrevivência social é a necessidade de redes de apoio integradas.
A interdependência entre indivíduos e comunidades é um aspecto fundamental da resiliência. Ao criar redes de suporte, as comunidades não apenas compartilham recursos, mas também promovem um ambiente de empatia e compreensão. Isso é crucial, especialmente em tempos de crise, quando a solidão e o isolamento podem ser exacerbados. As redes de apoio podem assumir diversas formas, desde grupos de apoio emocional até cooperativas de trabalho. Essas iniciativas não apenas ajudam a atender às necessidades imediatas, mas também fortalecem a coesão social. Um exemplo notável é o surgimento de cooperativas de economia solidária, onde os membros se unem para criar emprego e oportunidades, promovendo um modelo de negócios que prioriza o bem-estar da comunidade em vez do lucro individual. Essas cooperativas se tornam espaços de aprendizado, colaboração e empoderamento, onde cada membro pode contribuir para o bem comum. A tecnologia desempenha um papel cada vez mais significativo na promoção da sobrevivência social. Ferramentas digitais e plataformas online têm o potencial de conectar pessoas, compartilhar informações e promover a colaboração. Durante a pandemia, muitas comunidades recorreram a plataformas digitais para organizar eventos, arrecadar fundos e fornecer apoio, demonstrando que a tecnologia pode ser um aliado poderoso nas lutas sociais. No entanto, é importante reconhecer que o acesso à tecnologia não é uniforme. A divisão digital pode exacerbar desigualdades existentes, criando um abismo entre aqueles que têm acesso à informação e recursos online e aqueles que não têm. Portanto, é crucial que esforços sejam feitos para garantir que todos tenham acesso às ferramentas necessárias para participar plenamente na sociedade digital. Iniciativas que oferecem treinamento em habilidades digitais e acesso a dispositivos podem ser um passo significativo em direção à inclusão. A sobrevivência social é uma jornada contínua que requer um compromisso coletivo. Em um mundo repleto de incertezas, é nossa responsabilidade como indivíduos e comunidades trabalhar juntos para enfrentar os desafios e construir um futuro mais justo e sustentável. A colaboração, a inovação, a educação e a empatia são pilares fundamentais para essa missão. À medida que avançamos, devemos lembrar que cada ação conta. Desde pequenas iniciativas locais até movimentos globais, todos nós temos a capacidade de impactar positivamente nossas comunidades. Ao cultivarmos a esperança e a solidariedade em nossas interações diárias, podemos contribuir para uma sociedade mais resiliente, onde todos têm a oportunidade de prosperar. A história da sobrevivência social é escrita por aqueles que se recusam a aceitar a injustiça e a desigualdade. Ao unirmos nossas vozes e esforços, podemos moldar um futuro onde a dignidade e o respeito são garantidos para todos. A jornada pode ser desafiadora, mas a força da coletividade e o poder da ação individual podem transformar a incerteza em um novo começo, onde a sobrevivência social se transforma em um legado de esperança e inclusão. À medida que continuamos a explorar a complexidade da sobrevivência social, é essencial reconhecer que, além das crises, existem inúmeras iniciativas em todo o mundo que estão fazendo a diferença. Essas iniciativas não apenas abordam problemas imediatos, mas também buscam criar mudanças de longo prazo que promovem a justiça social, a equidade e a sustentabilidade. Neste contexto, é fundamental destacar como a inovação social, a mobilização comunitária e a conscientização coletiva estão moldando um futuro mais promissor para todos. A inovação social surge como uma resposta necessária às complexas questões sociais que enfrentamos. Trata-se de desenvolver novas abordagens que visem melhorar as condições de vida e promover a inclusão. Um exemplo notável é o surgimento de startups sociais que utilizam modelos de negócios inovadores para resolver problemas sociais. Essas organizações desafiam o status quo, criando soluções que não apenas atendem a uma demanda social, mas também geram impacto positivo. Um caso emblemático é o trabalho realizado por empresas que fornecem soluções de habitação acessível. Através da utilização de materiais sustentáveis e tecnologias de construção inovadoras, elas estão criando moradias a preços acessíveis para comunidades de baixa renda. Isso não só aborda a crise habitacional, mas também promove a sustentabilidade ambiental, mostrando que é possível unir interesses sociais e econômicos em prol de um bem maior. Além disso,
Iniciativas de microfinanciamento têm se mostrado eficazes em capacitar indivíduos em situações de vulnerabilidade. Ao fornecer pequenos empréstimos a empreendedores de baixa renda, essas iniciativas permitem que pessoas construam ou expandam seus negócios, promovendo a autonomia financeira e a dignidade. Através da inovação social, conseguimos quebrar ciclos de pobreza e criar oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. A mobilização comunitária é um dos principais motores da sobrevivência social. Quando as pessoas se reúnem em torno de uma causa comum, a mudança se torna não apenas possível, mas palpável. Através de ações coletivas, as comunidades podem combater desigualdades, defender direitos e promover uma maior inclusão. Um exemplo inspirador é o movimento das cidades sustentáveis, onde cidadãos se organizam para exigir políticas públicas que priorizem o meio ambiente e a qualidade de vida. Esses movimentos muitas vezes resultam em campanhas de plantio de árvores, limpeza de espaços públicos e promoção de práticas de consumo consciente. Essas ações não apenas melhoram o ambiente urbano, mas também fortalecem o tecido social, construindo laços entre os moradores e promovendo um senso de pertencimento. Além disso, a mobilização em torno de questões de justiça racial e social tem ganhado força em todo o mundo. Os protestos e movimentos sociais que surgiram em resposta a injustiças evidentes têm mobilizado pessoas de todas as idades e origens, criando uma onda de solidariedade e apoio. Através da organização coletiva, vozes antes marginalizadas agora estão sendo ouvidas, e mudanças significativas estão sendo exigidas. Essa mobilização não é apenas uma resposta a uma crise, é uma afirmação de que todos merecem dignidade e respeito. A conscientização é um passo crucial para a transformação social. Quando as pessoas se tornam mais informadas sobre as questões que afetam suas vidas e comunidades, elas estão mais capacitadas para agir. Campanhas de conscientização que abordam temas como desigualdade, discriminação e sustentabilidade têm o poder de mudar percepções e incentivar ações. Um exemplo poderoso de conscientização é a educação para a cidadania, que busca equipar indivíduos com conhecimentos sobre seus direitos e deveres. Ao promover a educação cívica, as comunidades se tornam mais engajadas e informadas, prontas para participar ativamente no processo democrático e exigir mudanças. Essa capacidade de agir resulta em um ciclo virtuoso de participação e empoderamento, onde os cidadãos se tornam agentes de mudança em suas próprias vidas e nas vidas dos outros. Além disso, a utilização das redes sociais como plataformas para disseminar informações e mobilizar pessoas tem se mostrado extremamente eficaz. Campanhas virais que destacam injustiças sociais podem rapidamente ganhar tração, levando a um aumento do apoio e da solidariedade. A capacidade de unir pessoas em torno de uma causa comum, mesmo que virtualmente, tem o potencial de provocar mudanças reais e significativas. O futuro da sobrevivência social depende de nossa capacidade de aprender com o passado e inovar para o futuro. É um chamado à ação para todos nós, cidadãos, organizações e governos. Precisamos nos unir em torno de uma visão compartilhada, onde a dignidade humana, a justiça e a equidade sejam prioridades em todas as esferas da sociedade. À medida que avançamos, é crucial que continuemos a promover a inovação social, a mobilização comunitária e a conscientização coletiva. Cada um de nós tem um papel a desempenhar, seja participando ativamente de iniciativas locais, apoiando causas que nos emocionam ou simplesmente educando-nos e aos outros sobre as questões que importam. A mudança começa com ações individuais, mas se expande e se fortalece através da coletividade. A sobrevivência social não é apenas uma luta por recursos, é uma afirmação de que todos, independentemente de sua origem, têm o direito de viver com dignidade e respeito. Ao trabalharmos juntos, podemos criar um futuro onde a igualdade e a justiça não sejam apenas ideais, mas realidades tangíveis para todos. O caminho à frente pode ser desafiador, mas a força da comunidade e a determinação coletiva são poderosas o suficiente para transformar essa visão em realidade. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras!
Conforme aprofundamos a discussão sobre a sobrevivência social, é crucial entender que estamos em um cenário em constante evolução. As mudanças sociais, econômicas e ambientais que enfrentamos não são estáticas, elas exigem que nos adaptemos e respondamos a novos desafios. À medida que navegamos por essas águas turbulentas, torna-se evidente que, além das dificuldades, surgem também oportunidades únicas para redefinir o que significa sobreviver e prosperar em sociedade. Um dos principais desafios que se apresentam atualmente é a interseção entre diferentes crises. A emergência climática, por exemplo, não opera isoladamente, ela se entrelaça com questões de desigualdade econômica, saúde pública e direitos humanos. O que temos visto, especialmente em contextos de vulnerabilidade, é que as populações marginalizadas são as mais afetadas, exacerbando as desigualdades existentes. Essa interconexão destaca a necessidade de uma abordagem holística para a sobrevivência social, onde as soluções não são apenas reativas, mas também proativas e integradas. Tomemos como exemplo as comunidades que enfrentam desastres naturais recorrentes. Muitas vezes, essas comunidades são também aquelas que têm menos recursos para se recuperar. A falta de infraestrutura, acesso limitado a serviços básicos e a precariedade das condições de vida tornam a resiliência uma tarefa difícil. No entanto, iniciativas que promovem a construção de comunidades resilientes, através da capacitação e do fortalecimento de laços sociais, têm mostrado resultados promissores. Quando as pessoas se unem para aprender a lidar com as consequências de desastres, não apenas sobrevivem, mas também se tornam agentes de mudança em suas comunidades. A educação desempenha um papel crucial na promoção da sobrevivência social. Não se trata apenas de acesso ao conhecimento formal, mas de capacitar indivíduos com habilidades e ferramentas práticas que os ajudem a enfrentar desafios. Programas educacionais que se concentram em habilidades de vida, empreendedorismo e capacitação comunitária podem transformar a dinâmica de comunidades inteiras. Um exemplo inspirador é o trabalho de organizações que oferecem educação financeira para populações de baixa renda. Ao ensinar habilidades práticas, como gerenciamento de orçamento e planejamento financeiro, essas iniciativas ajudam as pessoas a se tornarem mais autônomas e a se prepararem para crises econômicas. Além disso, o foco em habilidades empreendedoras permite que indivíduos criem suas próprias oportunidades, reduzindo a dependência de sistemas que muitas vezes falham em atender às suas necessidades. A educação também é fundamental na promoção da consciência ambiental. Com os desafios climáticos crescendo, é imperativo que as futuras gerações sejam equipadas com o conhecimento e a compreensão necessários para enfrentar esses problemas. Iniciativas que incorporam a educação ambiental nas escolas não apenas promovem a conscientização sobre a sustentabilidade, mas também incentivam a ação local, capacitando os jovens a se tornarem defensores do meio ambiente em suas comunidades. Um aspecto que não pode ser negligenciado na discussão sobre sobrevivência social é a inclusão. A luta por direitos iguais e a promoção da diversidade são fundamentais para garantir que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. A exclusão social não é apenas uma questão de injustiça, ela compromete a capacidade de uma sociedade de se unir e prosperar como um todo. Movimentos que defendem os direitos de grupos marginalizados, como comunidades de minorias étnicas, pessoas com deficiência e a comunidade LGBTQIA+, são essenciais para a construção de uma sociedade mais equitativa. Através da mobilização e do ativismo, essas comunidades têm desafiado as normas sociais e exigido reconhecimento e direitos. Exemplos como o movimento Black Lives Matter e as campanhas por igualdade de direitos para pessoas LGBTQIA+ demonstram que a luta por justiça social é uma luta coletiva que requer solidariedade. Ação. Além disso, a criação de espaços seguros e inclusivos é fundamental para garantir que todos possam participar plenamente da vida comunitária. Iniciativas que promovem a diversidade em ambientes de trabalho, educação e espaços públicos contribuem para uma sociedade mais coesa e respeitosa. Quando todos têm a oportunidade de contribuir e prosperar, a sobrevivência social se torna uma realidade mais acessível para todos. À medida que olhamos para o futuro, é fundamental que continuemos a promover a ação coletiva como uma resposta eficaz aos desafios da sobrevivência social. A colaboração entre diferentes setores, governo, empresas,
organizações não governamentais e comunidades, é essencial para criar soluções duradouras. Ao trabalhar juntos, podemos unir recursos, expertise e experiências para enfrentar problemas complexos de maneira mais eficaz. Um exemplo inspirador dessa colaboração é o desenvolvimento de parcerias público-privadas que visam abordar questões sociais, como a habitação acessível e o acesso à saúde. Essas parcerias têm o potencial de unir a agilidade do setor privado com a responsabilidade social do setor público, resultando em soluções inovadoras que atendem às necessidades da comunidade. Ao promover esse tipo de colaboração, não apenas enfrentamos os desafios imediatos, mas também construímos as bases para um futuro mais robusto e sustentável. Além disso, à medida que as tecnologias continuam a evoluir, é imperativo que as comunidades se mantenham informadas e engajadas. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa na promoção da sobrevivência social, desde a criação de plataformas que conectam pessoas até o desenvolvimento de soluções que abordam problemas sociais. No entanto, também é importante que essas inovações sejam acessíveis e equitativas, garantindo que todos possam se beneficiar delas. A sobrevivência social é uma jornada que envolve desafios complexos, mas também oportunidades de transformação. Ao explorarmos as diversas facetas desse tema, fica claro que a mudança não é apenas possível, mas necessária. Através da inovação social, mobilização comunitária, educação e inclusão, podemos moldar um futuro onde todos têm a chance de prosperar. O compromisso coletivo é fundamental para a realização dessa visão. Cada um de nós, em nossas comunidades, tem um papel a desempenhar. Seja através da ação individual, do apoio a iniciativas locais ou da promoção da conscientização sobre questões sociais, podemos todos contribuir para um mundo mais justo e equitativo. À medida que continuamos a enfrentar os desafios da sobrevivência social, devemos nos lembrar de que a esperança e a solidariedade são poderosas. Juntos, podemos transformar a incerteza em um futuro cheio de oportunidades, onde a dignidade e o respeito são garantidos para todos. A história da sobrevivência social está sendo escrita agora, e cada um de nós tem a oportunidade de ser um autor ativo nessa narrativa de mudança e progresso. À medida que avançamos na discussão sobre a sobrevivência social, é importante reconhecer que estamos vivendo em uma era de revolução. As transformações sociais, impulsionadas pela tecnologia, pela consciência coletiva e pela necessidade urgente de justiça, estão moldando um novo paradigma. Essa revolução não é apenas uma resposta às crises que enfrentamos, mas também uma oportunidade de reimaginar como podemos viver e prosperar coletivamente. A tecnologia, frequentemente vista como uma força divisiva, está emergindo como uma poderosa aliada na promoção da sobrevivência social. O acesso à informação e às plataformas digitais têm o potencial de democratizar o conhecimento e aumentar a visibilidade de questões sociais. Iniciativas que utilizam a tecnologia para mobilizar comunidades, arrecadar fundos e disseminar informações estão se proliferando. Um exemplo notável é o uso de crowdfunding para financiar projetos sociais. Plataformas digitais permitem que indivíduos e organizações arrecadem fundos diretamente de apoiadores, eliminando intermediários e fortalecendo a conexão entre doadores e beneficiários. Essa abordagem não apenas fornece recursos financeiros essenciais, mas também cria um senso de comunidade e solidariedade em torno de causas sociais. Adicionalmente, o uso de redes sociais para ativismo tem se mostrado um fenômeno poderoso. Campanhas que se tornam virais podem rapidamente mobilizar apoio e chamar atenção para injustiças sociais, como vimos em movimentos globais que promovem a igualdade racial, direitos das mulheres, a luta contra a pobreza. A capacidade de conectar pessoas de diferentes partes do mundo em torno de uma causa comum é uma das inovações mais significativas do nosso tempo. A sustentabilidade emerge como um pilar essencial na discussão sobre sobrevivência social. À medida que as crises ambientais se intensificam, a interconexão entre a saúde do planeta e o bem-estar humano se torna cada vez mais evidente. O reconhecimento de que a degradação ambiental afeta desproporcionalmente as comunidades mais vulneráveis destaca a urgência em adotar práticas sustentáveis em todos os aspectos da vida social e econômica. Iniciativas que promovem a economia circular são exemplos de como podemos integrar a sustentabilidade nas práticas diárias.
Em vez de seguir o modelo tradicional de extrair, produzir e descartar, a economia circular busca reutilizar, reciclar e regenerar recursos. Isso não apenas reduz o impacto ambiental, mas também cria novas oportunidades econômicas, especialmente em comunidades de baixa renda. Ao incentivar a inovação em práticas de negócios sustentáveis, podemos transformar a maneira como interagimos com o meio ambiente e fortalecer a resiliência das comunidades. Além disso, a agricultura urbana e as hortas comunitárias estão se tornando cada vez mais populares como formas de promover a segurança alimentar e a sustentabilidade. Essas iniciativas não apenas fornecem alimentos frescos e saudáveis para as comunidades, mas também promovem a coesão social e a educação sobre práticas agrícolas sustentáveis. O simples ato de cultivar alimentos pode ser uma poderosa ferramenta de empoderamento, permitindo que as comunidades se tornem menos dependentes de sistemas alimentares externos e mais autossuficientes. Para que a sobrevivência social se torne uma realidade tangível, é imperativo que haja um compromisso com políticas públicas inclusivas. Governos e instituições precisam reconhecer a importância de criar estruturas que promovam a equidade e a justiça social. Isso envolve não apenas a implementação de políticas que atendam às necessidades das populações vulneráveis, mas também a criação de espaços para que essas populações participem ativamente na formulação de políticas. Um exemplo disso é o conceito de orçamento participativo, onde cidadãos têm a oportunidade de decidir como os recursos públicos são alocados. Esse tipo de abordagem não apenas empodera comunidades, mas também garante que as políticas atendam às suas reais necessidades. Quando as vozes das comunidades são ouvidas e respeitadas, a confiança nas instituições aumenta, resultando em um ciclo positivo de participação cívica e responsabilidade governamental. Além disso, a promoção de programas de inclusão social que visem grupos historicamente marginalizados é fundamental para garantir que todos tenham acesso às oportunidades e recursos necessários para prosperar. Isso pode incluir desde a criação de programas de capacitação profissional até a implementação de políticas de combate à discriminação. A inclusão não é apenas uma questão de justiça, é uma necessidade fundamental para a construção de sociedades resilientes e coesas. Por fim, a construção de redes de apoio é um elemento vital na promoção da sobrevivência social. Em tempos de crise, as comunidades que funcionam como redes de apoio são capazes de se recuperar mais rapidamente e de forma mais eficaz. A solidariedade e a empatia são fundamentais para criar um ambiente onde todos se sintam seguros e valorizados. Iniciativas comunitárias que promovem a troca de conhecimentos, habilidades e recursos são essenciais para fortalecer esses laços. Projetos que incentivam a colaboração entre vizinhos, como grupos de apoio mútuo, cooperativas e sistemas de troca, não apenas promovem a autossuficiência, mas também criam um senso de pertencimento. Quando as pessoas se unem para enfrentar desafios comuns, elas se tornam mais resilientes e capazes de transformar suas realidades. Além disso, a promoção de eventos comunitários que celebram a diversidade e a cultura local pode ajudar a fortalecer os laços sociais. Festivais, feiras e atividades culturais não apenas promovem a inclusão, mas também oferecem oportunidades para que as comunidades se conectem e compartilhem experiências. A cultura é um poderoso agente de mudança, e quando é celebrada e valorizada, ela ajuda a construir um futuro mais harmonioso e coeso. A jornada rumo à sobrevivência social é repleta de desafios, mas também abundante em oportunidades. Através da inovação, da sustentabilidade, de políticas públicas inclusivas e da construção de redes comunitárias, podemos moldar um futuro onde todos têm a chance de prosperar. À medida que avançamos, é vital que continuemos a promover a solidariedade e o compromisso coletivo. A mudança não é apenas uma responsabilidade de alguns, é um dever compartilhado que nos envolve a todos. Cada ação conta, cada voz importa e cada passo em direção à justiça social é um passo em direção ao fortalecimento de nossas comunidades. O futuro da sobrevivência social depende de nossa capacidade de ouvir, aprender e agir juntos. Se formos capazes de cultivar uma cultura de empatia e colaboração, podemos não apenas enfrentar os desafios que estão à nossa frente, mas também criar um mundo onde a dignidade humana e a justiça social sejam não apenas aspiracionais, mas realidades concretas. O momento é agora.
e juntos, podemos construir um futuro mais justo, inclusivo e resiliente. A sobrevivência social é um tema que ressoa profundamente em nossos tempos, refletindo não apenas questões de justiça e equidade, mas também a urgência de um compromisso coletivo em enfrentar os desafios que nos cercam. O mundo atual, marcado por crises ambientais, desigualdades sociais e tensões políticas, exige uma reflexão crítica sobre como podemos promover um futuro mais inclusivo e sustentável. Neste contexto, é fundamental que exploremos as nuances da sobrevivência social, reconhecendo tanto as barreiras quanto as oportunidades que se apresentam. Em primeiro lugar, é imperativo que reconheçamos os desafios estruturais que impedem a sobrevivência social. A desigualdade econômica, por exemplo, continua a ser uma barreira significativa que se manifesta em diversas formas, desde a falta de acesso a serviços básicos até a exclusão do mercado de trabalho. As diferenças de renda se aprofundam, criando um abismo entre aqueles que têm acesso a oportunidades e aqueles que são deixados para trás. Para que possamos avançar, é necessário um compromisso genuíno em buscar soluções que abordem essas disparidades. A educação desempenha um papel crucial nesse cenário. Um sistema educacional equitativo não apenas capacita indivíduos, mas também fortalece comunidades inteiras. A inclusão de currículos que promovam a diversidade e a empatia é fundamental para formar cidadãos conscientes de suas responsabilidades sociais. Além disso, a educação deve ser acessível a todos, independentemente de sua origem socioeconômica. Investir em educação é investir no futuro, e isso se traduz em uma sociedade mais coesa e resiliente. Outro aspecto frequentemente negligenciado no debate sobre sobrevivência social é a saúde mental. Em tempos de crise, o estigma associado à saúde mental pode ser um obstáculo significativo para aqueles que precisam de apoio. A saúde mental não deve ser vista como um anexo às discussões sobre bem-estar social, deve ser uma parte central. A criação de ambientes que promovam o diálogo aberto sobre saúde mental é vital para garantir que todos tenham acesso ao apoio necessário. As iniciativas que promovem o bem-estar mental nas comunidades, como grupos de apoio, programas de conscientização e acesso a serviços de saúde mental, são essenciais. Quando as comunidades se unem para cuidar da saúde mental de seus membros, elas criam um espaço seguro onde as pessoas se sentem valorizadas e apoiadas. Essa rede de suporte não apenas ajuda a prevenir crises, mas também fortalece o tecido social, promovendo a resiliência. A diversidade cultural é uma força poderosa que pode impulsionar a sobrevivência social. A valorização das diferentes culturas e identidades enriquece nossas comunidades e as torna mais dinâmicas e inovadoras. No entanto, a discriminação e o preconceito continuam a ser barreiras significativas que limitam a plena participação de todos os grupos sociais. Para que possamos avançar, é crucial promover uma cultura de inclusão que celebre a diversidade e desafie as normas que perpetuam a exclusão. A promoção de iniciativas culturais, como festivais, exposições e eventos comunitários, pode criar espaços onde as identidades são celebradas e respeitadas. Esses eventos não apenas promovem a coesão social, mas também oferecem oportunidades para que diferentes comunidades se conectem e aprendam umas com as outras. A arte, a música e a literatura são veículos poderosos para expressar experiências e construir pontes entre culturas. Quando as comunidades se envolvem ativamente em práticas culturais, elas não apenas preservam suas identidades, mas também contribuem para um diálogo mais amplo sobre o que significa viver em uma sociedade plural. A mobilização comunitária é um componente essencial para a sobrevivência social. Quando indivíduos se organizam em torno de causas comuns, eles têm o poder de promover mudanças significativas. A história está repleta de exemplos de como a mobilização pode resultar em transformações sociais duradouras, desde movimentos pelos direitos civis até campanhas de justiça ambiental. Esses esforços coletivos não apenas desafiam as estruturas de poder existentes, mas também criam um senso de pertencimento e solidariedade. Grupos comunitários que trabalham em parceria com organizações não governamentais e governos locais podem desenvolver soluções inovadoras para problemas sociais. Ao envolver a comunidade na tomada de decisões, essas iniciativas garantem que as vozes mais afetadas sejam ouvidas.
Essa abordagem participativa não apenas promove a responsabilidade, mas também fortalece a confiança nas instituições. Em última análise, a sobrevivência social não é uma responsabilidade que pode ser delegada a poucos, é um chamado à ação coletiva. Cada um de nós desempenha um papel fundamental na construção de um futuro mais justo e equitativo. Isso implica não apenas em reconhecer nossas próprias responsabilidades, mas também em agir em solidariedade com os outros. A mudança começa em nível individual, mas se expande para comunidades, organizações e governos. Ao fazer escolhas conscientes, apoiar iniciativas locais e defender políticas que promovam a justiça social, podemos contribuir para um movimento mais amplo. O ativismo pode assumir muitas formas, desde o voluntariado até a participação em campanhas de advocacia. Cada ação, por menor que seja, conta. À medida que olhamos para o futuro, é vital que continuemos a nutrir uma visão de um mundo interconectado e solidário. A sobrevivência social deve ser entendida como uma jornada compartilhada, onde a empatia e a compreensão são os alicerces sobre os quais construímos nossas comunidades. A interdependência que compartilhamos deve ser reconhecida e celebrada, pois é essa conexão que nos torna mais fortes. A construção de um futuro sustentável e inclusivo exige uma abordagem holística que considere todos os aspectos da vida social. Devemos nos comprometer a trabalhar juntos, respeitando as diferenças e celebrando as semelhanças. Em última análise, a sobrevivência social não é apenas uma questão de sobrevivência, é uma questão de prosperidade coletiva. Juntos, temos o poder de criar um mundo onde todos possam florescer e contribuir para o bem comum. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima!